Shabbat Shalom a todos os irmãos. Tema da mensagem de hoje é reconhecendo a honra. Reconhecendo a honra. Pai amado, no nome de Yeshua Mashiach, eu elevo diante do Senhor as nossas vidas, agradecendo a Ti, Pai, por nos honrar com a Tua presença neste lugar, nesta casa. Pai, eu agradeço a Ti por nos honrar com o Teu Filho amado, para que nós pudéssemos, Pai, ter acesso ao Senhor. Eu louvo o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor chama-nos para nos honrar. O Senhor deseja nos fazer o bem. Pai, eu peço a Ti que o Senhor possa falar com o Teu povo neste dia, trazendo, Pai, sobre cada um, concedendo a cada um a porção que cada um dos meus irmãos necessita neste dia. Ajude-me, Pai, capacita-me a transmitir esta mensagem, a Tua palavra, e a Tua palavra, ela é verdadeira. Fale conosco, Pai, nós carecemos de ouvir a Tua voz, no nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja. Então, o tema da mensagem, reconhecendo a honra. Nesta Parashá 20 Tetzaveh Ordene, nós seguimos com as informações sobre o altar, o átrio, o azeite para a menorá. Porém, em um dado momento, nós lemos a porção que foi referida hoje, sobre a roupa de Aharon e seus filhos e uma ordem clara de Hashem para Moshe, que roupas especiais deveriam ser constituídas para aqueles homens poderem servir no Mishkan. E realmente, irmãos, é impressionante, é maravilhoso observarmos a quantidade de detalhes, especialmente das vestes do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Certamente, mesmo à distância, poderia se ver com distinção que um homem estaria vestido daquele modo. E uma honra extraordinária estava sendo concedida nos trajes daquele homem chamado para servir. Aharon e os filhos estavam sendo honrados com roupas diferenciadas para servirem Hashem. Eles estavam sendo honrados com o seu chamado, honrados com o que vestiam antes mesmo de poderem honrar com o seu serviço. Estas honras chegaram a eles antes do que eles poderiam oferecer de volta como honra a Hashem cumprindo o seu chamado. Na minha profissão, já há muitos anos, eu trabalho com reparos automotivos, reparos ali de pintura e lataria de automóveis. E com o passar do tempo eu desenvolvi habilidades para fazer o que eu faço. Eu não nasci sabendo o que eu sei hoje. E eu realizo esses reparos rápidos hoje. Trabalho de uma forma rápida, oferecendo uma comodidade aos meus clientes. E eu desenvolvi habilidades para fazer isto. Eu realizo os reparos sendo autônomo. Procuro utilizar roupas que não me tragam prejuízo ao serem manchadas de tinta, solventes ou algum tipo de material químico ali. Mas se alguém me encontrar na rua, irmãos, não saberá com facilidade qual é a minha profissão. Eu não sou distinguido pelas minhas vestes. Eu aprendi a trabalhar sem me sujar. Mas eu não sou distinguido pelas minhas vestes, mas certamente eu sou pelo modo com que eu trabalho, pela forma como eu me porto com as pessoas, como eu me comporto com as pessoas. Todas essas habilidades, irmãos, que tenho hoje para realizar na minha profissão, eu fui honrado em recebê-las. Cada cliente que me contrata chega para mim antes do serviço que eu realizo. Antes que eu coloque as minhas mãos para realizar o trabalho que a mim está sendo confiado. Entendam, irmãos, Hashem me honrou primeiro, concedendo minhas habilidades profissional, a forma de falar, de me portar e os meus clientes.
Então eu não posso entregar nada sem que eu tenha recebido primeiro. Reconhecer que nada podemos fazer sem que antes tenhamos recebido nos faz ter uma nova visão de gratidão. E este reconhecimento é de extrema importância para termos um coração que permita o realizar a edificação de Hashem em nós. Pois esta consciência e reconhecimento coloca por terra toda e qualquer altivez e orgulho do coração. Um exemplo para nós, Pilatos, este homem que esteve em uma grande posição de julgar o nosso Messias. E ele realmente tentou expressar para Yeshua que tinha autoridade para condená-lo ou absorvê-lo. E a resposta de Yeshua, irmãos, do nosso Mashiach, é extraordinária para este homem. Yohanan, João, capítulo 19, versículo 11, diz: Yeshua respondeu: você não teria nenhum poder sobre mim se este não lhe fosse entregado do alto. Se fosse só Pilatos, irmãos, fazendo isso, seria uma exceção. Mas realmente, a Ruach HaKodesh nos alerta hoje o quanto a maior parte das pessoas não compreendem e não acreditam o quanto estão sendo honradas por Hashem, o quanto recebem dele. Muitas estão exatamente como Pilatos, acreditando de verdade, irmãos, que estão em uma posição, qualquer que seja ela, por seu próprio esforço e mérito. E quantas pessoas deixam a humildade, o reconhecimento e o louvor devido ao glorioso nome de Hashem, pois passaram a viver, considerarem as suas vidas sem ele. Ou seja, elas até consideravam anteriormente, mas hoje já não pode não ser mais assim. Eu não faço ideia como foi o primeiro dia que Aharon e os seus filhos se vestiram com toda aquela honra. Mas creio que sentiram um grande temor. Eu estremeceria, irmãos, eu estremeceria certamente na posição de honra que eles haviam recebido. Era uma posição de extrema honra. Eles receberam primeiro toda aquela honra para então exercerem uma honra maior, que era de poder servir Hashem. Como diz em Shemot 28, 2, Êxodo capítulo 28, versículo 2. Faça para seu irmão Aharon roupas separadas para servir a Hashem, que expressem dignidade e esplendor. Irmãos, nós precisamos compreender bem, entendam, veja o coração do Senhor, o desejo dele de expressar que esses homens fossem vistos e tivessem dignidade e esplendor, porque eles estavam representando o Senhor. Eu me recordo ainda do primeiro dia, quando eu coloquei um talit e eu tremia, eu estava nervoso, uma mistura de alegria, de regozijo e a compreensão de entender que o Senhor estava me honrando com algo que tinha sido apresentado a mim, que há tantos anos eu vivia e eu não conhecia. Era desconhecido para mim até então, e pelo fato de estar buscando servir ao Senhor da forma correta e conhecer a verdade, Ele estava me apresentando este caminho a qual nós estamos, e posteriormente, após algum tempo, Ele me concedeu a honra de me vestir, de colocar sobre mim, sobre os meus ombros, este manto de oração, e compartilhando com os irmãos, o que eu senti era alegria com muito temor. E eu me lembro que o primeiro talit a qual o Senhor me concedeu, me presenteou, era o talit, era aquele mais curtinho, aquele menor,
que hoje nós sabemos que os jovens começam usando. E aquele tão pequeno, para mim hoje, é um talit menor. Mas eu mal sabia como me movimentar o meu corpo usando aquele talit. E o Senhor, Ele não somente concede honra a mim e a você, mas Ele nos ensina a forma correta de nos portarmos, de vivermos usando a nova vestimenta que está sobre mim, sobre você. Que sobre a sua vida, a vida de todos vocês, vocês possam também reconhecer o que o Senhor tem feito em nós. Eu oro por isto, meus irmãos, para que todos vocês entendam e reconheçam como o Senhor tem honrado a sua vida. Ele concedeu vestes novas a você. Estamos em um período na Terra onde precisamos com urgência reconhecer o quanto somos honrados por Hashem em tudo que dele nós temos recebido. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Nós temos recebido muito do Senhor. Certamente as pessoas não nos reconhecerão por nossas vestes, como foi com Aharon. Mas isso não significa que não estejamos vestidos com as vestes de majestade diante de Hashem. Porque está escrito em Kohelet, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que suas roupas sejam sempre brancas e nunca lhe falte perfume, o óleo sobre a sua cabeça. Se os irmãos me encontrarem um dia de trabalho, muitos aqui já me têm visto assim, certamente não verão em mim as vestes brancas. Mas eu tenho o testemunho de pessoas ao meu lado que me dizem das minhas vestes que eu não posso ver pessoalmente. Muitos me reconhecem deste modo para a glória de Hashem e não a minha. Nós não temos mérito, não temos glória nenhuma nisto. Tenho muito ainda, irmãos, para me desenvolver, aprender no Mashiach Yeshua. Mas eu consigo ver a sua obra de redenção em minha vida. E eu, de fato, irmãos, eu não sou mais, eu consigo ver isto. Eu não sou mais quem eu era quando eu cheguei neste ministério. Seguindo com a família no Mashiach. Me tornando a cada dia quem Hashem me fez para ser. Muitas vezes, irmãos, será a minha esposa quem vai me ajudar a estar vestido de modo adequado. Outras vezes serão meus irmãos. Vocês me ajudam. Na comunhão, vocês estão me ajudando a ajustar alguma coisa que eu preciso, a corrigir as áreas que ainda há necessidade de correção. É isto, irmãos. Isto só tem sido possível porque eu permiti ter ao meu redor pessoas dele, para que ele use em minha vida. Nem sempre é fácil, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. Nem sempre é fácil. Quantas vezes é difícil e duro? Mas o Senhor, Ele nos ama. O Senhor te ama. Ele ama a sua vida. E Ele deseja que você permaneça com as vestes de dignidade e esplendor. Nós estamos, irmãos, constantemente sendo confrontados. E não é fácil. Tendo o caráter adequado, formado de modo a podermos servir a Hashem e muito em breve estar com nosso Senhor e Salvador, vestidos com óleo. Shemot 28, capítulo 28, versículo 3 agora, esclarece bem sobre este ponto. Diz assim: fale com todos os artífices a quem concedi o espírito de sabedoria, e que eles façam as roupas de Aharon para separá-lo para mim.
a fim de que ele me sirva no ofício de Kohen. Eu gostaria de compartilhar esse mesmo versículo 3 em outra versão que falou poderosamente comigo. Preste atenção nessa versão, irmãos, pois diz que esses homens já haviam sido honrados por Hashem com a Ruach HaKodesh, concedendo-lhes habilidades e um coração sábio. Esse mesmo versículo 3, numa outra versão, ouçam. E tu falarás a todos os homens hábeis e sábios de coração, sobre os quais eu pus o meu espírito de sabedoria, para que façam as vestimentas de Aharon, para consagrá-lo na administração do meu sacerdócio. Então vejam, o Senhor honrou esses homens antes. O Senhor concedeu honra a esses homens com sabedoria, um coração sábio, concedeu honras a estes homens, concedendo a eles a Ruach HaKodesh, para que eles tivessem a habilidade de preparar toda aquela vestimenta, para que Aharon fosse honrado. Entenda que o Senhor concede primeiro, nada que eu e você possamos oferecer e conceder vem de nós. Nós recebemos antes. Tudo Ele nos concede antes, irmãos. Tudo Ele nos concede antes. E eu fiquei maravilhado em ver essa versão, porque o Senhor, Ele concedeu este espírito de sabedoria, concedeu a capacitação. Diz aqui, fale aos homens hábeis, que vêm de habilidade, e sábios de coração, sobre a quem eu pus o meu espírito. Pensem sobre isso, irmãos. E essa versão diz que o Senhor estava separando, consagrando Aharon para a administração do sacerdócio. Como eu e você temos administrado, temos gerenciado o que o Senhor tem confiado a nós hoje? Nós, irmãos, naturalmente buscamos por muitas coisas. Temos muitos objetivos. Mas reflita como você está hoje, agora, administrando, gerenciando o que o Senhor concedeu a você agora, hoje. Porque, irmãos, como nós queremos e desejamos ter mais, seja o que for que você tem buscado do Senhor. Se você ainda não conseguiu administrar bem o que o Senhor confia em suas mãos hoje, agora, até aqui na sua vida. Pensem sobre isso. Nós fomos constituídos de modo a não podermos ver as nossas costas. Já pensaram sobre isso? Nós somos formados, eu não consigo. Se eu posso, no máximo do meu esforço, tentar olhar, eu não vou conseguir ver as minhas costas com meus próprios olhos. E nem o meu rosto. Vocês veem o meu rosto. Eu não estou vendo o meu rosto agora. Não consigo. Nós fomos constituídos assim. E existe uma razão clara para não conseguirmos nos ver completamente. É quase como um grito da necessidade de estarmos juntos, unidos no Mashiach e cumprindo os propósitos para os quais fomos chamados, para que juntos possamos alcançar, chegar ao destino final que Hashem tem para nós. Hashem não tirou você do Egito com mão forte, te limpou, te honrou com uma veste de esplendor e dignidade para você servi-lo sozinho, sozinha, seja fisicamente ou se isolando, mesmo estando rodeados de pessoas que querem o seu bem. Pessoas que desejam o seu bem e que Hashem deseja usá-las para edificar o querer dele e ajudá-la a servi-lo com toda a honra que ele merece. Servir Hashem da forma dele, irmãos, só estando em unidade com o corpo do Mashiach. No texto que nós lemos em Ezequiel 43, 25 a 27, descreve para nós ali, fala da consagração do altar e todo o trabalho que era necessário ser feito para que
os Kohanim pudessem iniciar ao serviço da casa de Israel, purificando o altar e consagrando-o completamente para então iniciar o serviço ao povo. Eles tinham um trabalho intenso ali para poder iniciar o serviço. Então, o fato de estarmos corretamente vestidos não faz com que já estejamos prontos para o nosso ofício. O Eterno nos proverá de tudo que precisamos, tudo que nós precisarmos para desenvolver o nosso serviço a Ele. Ele nos honra não só nos vestindo, mas provendo o que precisamos para desempenharmos bem o nosso trabalho. O Eterno me honrou com 2 filhas dele, para que eu cuide de modo pessoal. Uma esposa e uma filha, e eu também sou um filho dele. Somos uma família aqui nesta terra, mas uma família espiritual também. É uma honra eu poder cuidar da minha esposa e da minha filha. Mas ocorre que muitos podem não ver a sua família, a sua vida, deste modo mais. Podem até não reconhecer a família, a vida como uma honra, e sim como um problema. Eu preciso cuidar bem, irmãos, do meu altar. Do altar da minha casa, sendo um modelo no meu lar, podendo ser um lugar onde a minha família recorre quando estão com problemas. Muitas vezes eu mesmo dependo das orações da minha esposa e da minha filha. A minha filha ainda é uma criança, mas ela já tem aprendido a importância da oração. O que a Ruach HaKodesh deseja tratar conosco é se o fato de ter tanto trabalho com o altar, antes de efetivamente podermos estar servindo com nossa casa, tem feito com que deixemos de reconhecer o nosso lar como uma honra do Eterno sobre as nossas vidas. Será que honramos a Hashem, que nos confiou tão grande bondade sobre nós, sem falar do sustento, do trabalho, de todas as bênçãos recebidas? Porque se deixarmos de ver a honra de Hashem no que Ele confia em nossas mãos para cuidarmos, estaremos, irmãos, lamentavelmente vendo apenas problemas, enfado, canseira, desilusão em lugar da honra recebida, fazendo da honra de Hashem algo até mesmo miserável, tendo uma vida miserável. E não é isso que Ele concedeu a mim e a você. Lembre-se, dignidade e esplendor. Terrilim Salmos 78:11. Esqueceram o que Ele, Hashem, lhes havia feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Esqueceram. Irmãos, nós precisamos ter a prática de Terrilim, Salmos 103:2. Uma parte do louvor que nós louvamos ainda há pouco diz isso: bendiga Adonai a minha alma e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O altar nos foi dado. O altar nos foi dado, irmãos, mas compete a nós mantermos ele de modo adequado para que sejamos um testemunho de Hashem, para que sejamos também as boas novas que um dia nós recebemos com tanta alegria e regozijo na vida de outras pessoas, aonde quer que o Senhor deseje nos enviar. Escutem isso, irmãos, a iniciativa, presta atenção, a iniciativa de determinadas coisas que nos foram colocadas como responsabilidade não deveria ser negligenciada. Nós fomos honrados com as roupas, mas a mim e a você, a nós compete mantermos elas limpas para o encontro com Hashem. Shemot, Êxodo capítulo 19, versículos 10 e 11 diz assim: por isso Adonai falou a Moshe: dirija-se ao povo, separe-o para mim hoje e amanhã, fazendo que lavem suas roupas e preparem para o terceiro dia, pois no terceiro dia Adonai descerá sobre o monte Sinai, sobre os olhos de todo o povo. Fomos honrados, irmãos, com essas vestes espirituais, mas elas não são autoclean, elas não se limpam sozinhas. O altar que nos foi confiado é do mesmo modo.
Não é o fato de termos recebido as coisas pela graça que faz com que não sejamos responsáveis por elas. A purificação e o lavar contínuo de nossas vestes é o chamado para o encontro com Hashem. Porque fomos honrados, irmãos, é que podemos honrá-lo e não o contrário. A porção mais complexa da honra que recebemos é descrita na porção que nós lemos aqui, onde Shaul HaShalach fala claramente sobre ela em Filipenses, capítulo 4, de 10 a 20, que nós lemos. Os filipenses, eles haviam se reunido para ajudar Shaul HaShalach, honrá-lo por tudo que ele havia feito por eles espiritualmente. Se observarmos o cuidado de Shaul nesta carta, ele não a inicia citando este fato. Não. Na verdade, no início da carta, ele somente cita as ações de graças que tinha pelos filipenses. No capítulo 1 de Filipenses, versículos 3 a 5, diz: agradeço ao meu Elohim sempre que penso em vocês. Quando oro a favor de vocês, faço com alegria, porque têm cooperado no anúncio das boas novas desde o primeiro dia até agora. Shaul chega a mencionar, irmãos, que Epafrodito foi enviado a ele para auxiliar os filipenses na entrega desta oferta, mas ainda assim, ele não menciona a oferta recebida com clareza. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Também acho necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador de batalha, o emissário mandado por vocês para cuidar de minhas necessidades. Além do mais, irmãos, nós vemos que Epafrodito, ele adoeceu na viagem de entrega desta oferta e quase morreu. Imaginem o que causaria, não consigo imaginar, irmãos, o que causaria na vida de Shaul HaShalach se Epafrodito, nessa viagem, viesse a morrer. Filipenses capítulo 2, versículos 26 e 27. Porque ele, Epafrodito, tem saudades de vocês e está angustiado porque ouviram que ele estava doente. De fato, ele ficou doente à beira da morte, mas Hashem teve misericórdia dele, e não apenas dele, mas também de mim, pois de outro modo eu teria acumulado tristeza sobre tristeza. E mais uma vez, irmãos, nós vemos Hashem honrando as orações de Shaul HaShalach com a cura do irmão Epafrodito. Os irmãos compreendem? Eu fiquei imaginando o Shaul HaShalach buscando ao Senhor, orando, intercedendo por este homem valoroso. E ele descreveu ali uma pessoa que estava ao lado dele, um cooperador fiel ajudando ele. Imagina, irmãos, e o Senhor o honrou. E nós temos visto, irmãos, o Senhor honrar as nossas vidas. Quantos testemunhos nós temos acompanhado, irmãos, no grupo de oração, o Senhor honrando a minha e a sua oração. Os irmãos compreendem isto e nós vemos o Senhor fazendo o mesmo por Shaul. Shaul, ele não oculta a luta que ele viveu, ele não esconde as dores que ele sofreu. Contudo, ele não desonra em momento algum Hashem pelas lutas intensas que ele atravessou. Ele atravessou lutas intensas, irmãos, mas ele não desonrou o Senhor em momento algum. Ele segue honrando Hashem, seja com o viver dele ou com a forma que escreve para os irmãos filipenses. Que nós possamos seguir este exemplo. Porque nos momentos em que eu e você passamos por dificuldades é que nós somos provados com a nossa conduta, reconhecendo que o Senhor tem nos honrado. Certamente Shaul HaShalach, ele abordou o tema da sua necessidade e a gratidão com muita honra e cuidado para que os filipenses compreendessem com clareza que ele não estava buscando recursos deles, e sim ele estava os honrando. E ele faz isto com muito cuidado, dizendo que ele se alegrou
muito com a oferta, mas não por causa da necessidade dele, e sim porque eles estavam agindo espiritualmente, porque estavam sensíveis, irmãos, a Ruach. Shaul honra os filipenses, então, porque havia recebido honra deles anteriormente também. Capítulo 4 de Filipenses, ainda 14 a 17, diz: entretanto, foi bom vocês participarem de minhas dificuldades. Vocês, filipenses, sabem que nos primeiros dias de meu trabalho propagando as boas novas, quando eu deixei a Macedônia, nenhuma congregação partilhou comigo da questão de dar e receber, apenas vocês. Para nós fecharmos, recentemente nós atravessamos por um problema sério de saúde na minha família, com a minha sogra, e nos foi trazida uma solução para um tratamento que era muito cara para os meus sogros. E eu não podia ajudá-los, irmãos, como eu gostaria. E realmente eu queria muito ajudá-los. Mas eu e a minha família sabíamos da importância que nós podíamos ajudá-los em oração. E eu confiei, irmãos, em Hashem, orando pelo bem deste tratamento. Eu orei por consultas, exames, suplementos manipulados, situações difíceis, irmãos. Suplementos difíceis de serem encontrados. E pelos resultados desses exames, eu e minha família, nós sabíamos que a questão de saúde ela era séria. Foi um momento difícil, mas eu sabia que Hashem podia fazer o que eu não poderia, fazer como eu gostaria. Eu e a minha casa, nós havíamos recebido de Hashem a honra de ter os olhos para ver essa necessidade, ouvidos para ouvir as necessidades, e tínhamos coração, a voz, para interceder. E de uma forma sobrenatural, irmãos, nós vimos se unirem para este cuidado sem nunca ter havido um só pedido de ajuda para que isso ocorresse. Nós vimos pessoas se reunindo para que esse tratamento pudesse se dar. O Senhor nos honra. Ele ouve as nossas orações e Ele responde. Ele toca nas pessoas, Ele fala com as pessoas. Basta você confiar. Nós aprendemos que você tem uma necessidade, uma situação, vá no teu quarto, apresente, feche a porta, apresente a causa ao Senhor e confie. Acredite e creia que Ele tem o melhor. Pessoas que não tinham noção, irmãos, da gravidade deste tratamento, do que estava ocorrendo com os meus sogros, foram movidos por Hashem e os procuraram para que este tratamento pudesse ocorrer. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu preciso honrar essas pessoas. Hoje eu posso honrar essas pessoas que foram respostas às minhas orações, como Shaul Hashaliach honrou os filipenses. Eu fui honrado com a resposta, irmãos, do Senhor sobre a minha vida. Por isso eu posso honrar essas pessoas que o Senhor usou de modo sobrenatural. É maravilhoso ver quando nós estamos em conexão uns com os outros através da Ruach. Eu não sei quem são essas pessoas que se uniram, irmãos, em uma luta como esta, mas eu posso honrar essas pessoas com as minhas orações, com a minha fidelidade. Muitas vezes olhamos para uma situação e já nos reprovamos, porque deixamos de ver quanta honra temos recebido com o que nós já temos. Eu não podia fazer muito naturalmente, mas eu pude fazer muito sobrenaturalmente. Você pode fazer muito. Você pode ter muito desejo de fazer algo para o bem com as suas mãos. Mas quando você se ver limitado, eu não consigo fazer isto. Lembre-se que muito pode o justo em suas orações. Muito pode. Ela tem poder. Eu e você precisamos crer mais na ferramenta, no instrumento que o Senhor nos entregou. Eu vi, irmãos, um milagre ocorrendo deste modo. E quantas vezes as pessoas elas deixam de receber porque não honram e não administram tudo o que têm em suas mãos.
e não se propõe sequer a interceder pelo bem de outra pessoa, para que um milagre ocorra na vida de outra pessoa que precisa daquilo intensamente, acaba se saindo da sua posição. Os filipenses foram honrados com o poder de zelar pela vida de Shaul. E hoje eu e você somos honrados por receber esta carta maravilhosa que nos ensina que toda a honra que recebemos com todos os atributos que temos deveria ser utilizada para honrar Hashem, honrar Mashiach e honrarmos uns aos outros. A honra que recebemos não foi para que não a reconheçamos. Você tem reconhecido tudo que o Senhor tem honrado a sua vida? Não foi para isso, irmãos, não foi para que nós não a valorizemos, mas foi para que saibamos reconhecer claramente tudo o que nos foi dado como honra. Mas nenhuma honra nos foi entregue para que a guardemos apenas, ou a mantenhamos apenas. Aharon e os Kohanim eram reconhecidos de longe, irmãos. De longe com as vestes que foram honrados a vestirem. Eu e você fomos honrados com um corpo. Devemos honrar este corpo e usá-lo como honra de quem nos honrou com ele. Irmãos, é muito grave quando alguém não deseja usar a sua vida com um propósito. E, irmãos, como o Satã tem tido êxito nas vidas falando mentiras. E as pessoas não conseguem mais ver a honra que o Senhor tem conhecido a elas. E aí acabam numa situação como essa, de gravidade, não tem mais o desejo de usar a sua vida com um propósito. O Senhor tem um propósito para todos nós. Nossas habilidades, recursos, tudo o que nos foi confiado tem um propósito, irmãos. Perdemos a honra se não pudermos dar o uso devido daquilo que recebemos de modo tão sobrenatural. Hoje pessoas honradas estão sendo chamadas para honrarem. É você. Somos eu e você. Nós temos sido honrados e o Senhor nos chama para nós honrarmos. Porque vocês receberam, então vocês podem passar adiante. Não segure mais. Não segure mais. Permita que o Senhor faça o querer dele na sua vida. Permita que o Senhor faça isto. Eu e você podemos, só eu e você podemos romper, brecar, parar o trabalhar do Senhor na nossa vida. Não faça mais isso. Que através desta mensagem a Ruach HaKodesh possa falar com vocês, revelar sobre a importância desta revelação na sua vida. Já fomos honrados, irmãos. Nós já fomos honrados. Vivamos então no exercício, na prática de honrarmos também. Não creia mais nas mentiras de Satã. Se você acreditar nessa revelação que o Senhor concedeu a nós hoje, não haverá depressão ou baixa autoestima que resista. Não haverá. Hashem nos honrou com muitas bênçãos. Reconheçamos e o honremos por isto. No nome de Yeshua, nosso Mashiach. Assim seja. A próxima atividade, no próximo Shabat, dia 11/3, teremos uma única Parashá 21 Kitzá, quando realizar. Nesta Parashá, Hashem ordena a Moshe para fazer um recenseamento, coletando uma contribuição igual de uma moeda de meio shekel para cada adulto do sexo masculino, com mais de 20 anos de idade, e o valor arrecadado deveria ser utilizado para a construção do Mishkan Tabernáculo. Hashem repete o alerta sobre a importância de guardar o Shabat, e o povo deveria descansar mesmo durante a construção do Mishkan. Que o Senhor possa falar com vocês, você possa se propor a ler, a estudar, e o Senhor continue se revelando sobre a sua vida. Pai amado, no nome de Yeshua Mashiach, eu elevo diante do Senhor mais uma vez esta santa congregação, cada vida, Pai,
cada vida que está conectada neste momento conosco, cada vida que ouviu esta mensagem, a tua palavra. E Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, pelo poder desta palavra, Pai, que sejam libertos aqueles que hoje estão, Pai, presos, estão amarrados, não conseguem mais, Pai, não enxergam, não acreditam mais, que receberam uma veste, Pai, de dignidade e esplendor. Não acreditam mais, elas não veem mais isso, Pai. Elas não se veem nem como alguém que está ocupando uma veste que o Senhor concedeu. Pai, dê força aos meus irmãos a fazerem aquilo que o Senhor confiou a eles, para que haja a manutenção da limpeza desta veste tão maravilhosa, Pai. No nome de Yeshua HaMashiach, fortalece os meus irmãos. Pai, esta palavra vem para nós como uma revelação, nos mostrando que o Senhor já nos honrou. O Senhor não deseja nos honrar ainda. O Senhor já nos honrou e quer nos honrar mais. No nome de Yeshua HaMashiach, nos fortaleça, Pai, para exercermos, servirmos a Ti, Pai. Todos, Pai. Pai, eu estou diante de um povo valente, pessoas valentes, vencedores, Pai. E vencedoras. Pai, eu me sinto honrado de fazer parte desta família, Pai. O Senhor conhece a história de cada um, Pai. Aquilo que cada um viveu, aquilo que cada um enfrentou, as dores, as dificuldades, mas o quanto este povo venceu no Senhor, Pai. E eu peço a Ti, no nome de Yeshua HaMashiach, não permita, Pai, que as mentiras, as falácias, os enganos de Hassatã venham sobre a vida dos meus irmãos, para que eles, Pai, não tenham o comportamento da manutenção desta veste que o Senhor concedeu a eles, Pai. Fortaleça aquele que está fraco, fortaleça aquele que, Pai, levanta aquele que está caído. Pai, eu ministro a cura sobre os meus irmãos neste momento, no nome de Yeshua HaMashiach, a cura da mente, da alma, o corpo físico, Pai. Quantas situações têm vindo sobre os meus irmãos, porque deixaram de ver e reconhecer o quanto eles já foram honrados, Pai. Pai, todos nós aqui um dia desejamos conhecer a Tua verdade, dissemos de alguma forma: Pai, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero mais experimentar mais de Ti, Pai, eu quero servir a Ti da forma correta, me conduza para um lugar onde eu possa ser apacentado, e o Senhor nos trouxe até aqui hoje, Pai. Não é possível, Pai, que nós vamos crer, dar mais valor nas palavras mentirosas. Pai, a Tua palavra, ela é verdadeira. A Tua palavra, ela foi ministrada, Pai. E ela não retorne sem antes cumprir para aquilo a qual o Senhor deseja, para aquilo que o Senhor a enviou no nome de Yeshua HaMashiach. Sejam libertos hoje, Pai, os meus irmãos. Que haja libertação sobre estas vidas, Pai. E meus irmãos ergam a cabeça, deixem de andar encurvados, Pai. Possam andar de cabeça erguida, com um coração humilde, permitindo que o Senhor trabalhe nestas vidas, Pai. Pai, o Senhor tem nos honrado, tem trago respostas de orações. Pai, o Senhor tem concedido dignidade a mim, usando vidas aqui dos meus irmãos, me concedendo trabalho. O Senhor tem me honrado, Pai. Eu reconheço isso diante do Teu povo. Ajude-nos, Pai, a reconhecer: o Senhor tem dignidade e esplendor para nós. O Senhor deseja nos abençoar, Pai. Fortalece-nos para fazermos aquilo que cabe a nós, sabendo que é um prazer, que é uma honra, Pai, trabalhar com o Senhor. Trabalhar com o Senhor. Porque, Pai, eu me lembro na Tua palavra, Pai, o desejo do Senhor, quando o Senhor se encontrou com o povo ali, disse para o povo limpar as vestes. O desejo era, o Senhor disse ali, Pai: eu vou habitar no meio deles. Pai, o Senhor quer habitar entre nós. Eu quero estar com o Senhor, Pai. Ajude-me a fazer o que cabe a mim, porque eu quero estar com o Senhor. Eu quero viver contigo, Pai. Pai, o desejo do Senhor. Pai, quantas pessoas nos desprezam, pessoas não querem nada conosco, pessoas olham para nós, Pai. Pai, eu posso olhar para uma pessoa aqui humanamente falando e achá-la simples, mas eu não sei quem é ela no Senhor. Eu posso julgá-la uma pessoa simples, que não sabe se comportar aos meus olhos corretamente, pode não falar bem aos meus olhos, mas, Pai, quem será esta pessoa diante do Senhor? Ajude-nos, Pai, a honrar uns aos outros, Pai.
Que nós não tenhamos um coração como está acontecendo com o mundo, um coração endurecido. Mas, Pai, haja o reconhecimento que nós estamos diante de homens e mulheres vencedores e vencedoras, valentes, Pai. Seja repreendida a mentira de Satã, que aqui existem fracos, derrotados, pessoas que não vão conseguir. Pai, nós já conseguimos, nós estamos aqui hoje. Nós já conseguimos, Pai. Nos ajude no nome de Yeshua HaMashiach. A tua palavra, ela é verdadeira. E eu sei que o Senhor vai cumprir com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que a tua Ruach continue, Pai, trabalhando em cada um de nós. Nós precisamos entender e compreender. Pai, o Senhor nos está ensinando. Pai, eu não conseguia nem me portar direito quando eu ganhei esse talite maior. Eu não sabia, Pai, me mexer corretamente. O Senhor tem me ensinado como a me portar, como me mexer, como estar diante de Ti corretamente, sendo um exemplo para os meus irmãos, sendo um exemplo para a minha família. Que nós, Pai, venhamos em todo o tempo reconhecer quanta honra o Senhor tem nos concedido. Quanta honra, Pai, é viver em família. Viver em família. Continue, Pai. Eu peço a Ti, nos ensinando a viver em família. Pai, muito nós deixamos foi ocultado, Pai. Foi colocado sobre a Tua verdade muitas coisas que não vêm de Ti. Mas que através da Tua palavra, todo o mal, toda palavra maligna seja removida, Pai. E o Teu povo possa ver e enxergar a Tua palavra. O que o Senhor tem para cada um. E haja o renovo, Pai, da esperança. Chega de viver uma vida, Pai, medíocre, desiludido. O Senhor não tem isso para o Teu povo. Pai, na Tua palavra o Senhor te chamou, o Teu povo, o Senhor disse para que era? Para ser um reino de Kohanim, de sacerdotes. O Senhor não chamou o Teu povo, Pai, para viver uma vida derrotada, não. Mas estar acima, sendo honrados, Pai. No nome de Yeshua HaMashiach, nos ajude, Pai. Obrigado pela honra que o Senhor tem nos concedido. Que assim seja, assim seja.